aos demais e formalmente dar início à Assembleia. Acho que você está sem microfone. Ó. Boa noite, Moisés. Boa noite, Bernardo. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Legal, boa noite a todos. Só um queria minutinho, entender, Moisés. Só um minutinho, deixa só o presidente dar início à Assembleia formalmente, e aí eu vou fazer a apresentação da dinâmica que a gente vai ter hoje, tá? Vamos lá, Otacílio? Vamos lá. Pessoal, boa noite. Como posso colocar? A gente vai dar início à Assembleia, né? Obrigado a todos aí por estar presentes, né? Presentes assim virtualmente, né? Até o momento nós temos aí 42 condôminos, né? Claro, a Thalita é a nossa administradora, né? Da BBZ, né? E com isso a gente faz a abertura aí da nossa Assembleia virtual, né? E passo aí a voz ao nosso síndico, Moisés. E na sequência a gente fala da pauta aí do que nós vamos conversar aí na Assembleia de hoje, ok? Maravilha, obrigado, Otacílio. Pessoal, boa noite a todos, mais uma vez, obrigado pela presença. Esclarecendo aqui, então, a dinâmica que nós vamos ter dessa apresentação. Nesses minutos que a gente vai ter aqui de apresentação, o objetivo não é o de deliberar, nós vamos apresentar o material, e nós temos alguns convidados ilustres aqui, Bernardo Fernandes, que é da Nutricar, Alberto Brazo, nosso auditor fiscal, é o responsável pela auditoria das contas do condomínio, Dr. Daniel Mieller, é o responsável pela ação que foi proposta contra a construtora, e eles também terão a oportunidade aí de participar, fazendo a exposição desses itens que a gente vai pautar. Então, eu vou brevemente dizer para os senhores que o que a gente vai fazer, então, na sequência é a apresentação do conteúdo para ajudá-los a decidir na escolha das suas respostas para as deliberações, tá? As respostas, por exemplo, aos questionamentos, serão feitos no fórum que já foi disponibilizado. Então, no canal Condomínio tem um fórum da Assembleia. Suas dúvidas devem ser encaminhadas lá, para que a gente possa fazer a resposta e sanar qualquer tipo de dúvida. Essa reunião está sendo gravada e ela será disponibilizada também no canal Condomínio, para que os senhores possam, a qualquer momento, revisar o material. A apresentação também estará lá disponível para todos. Os pareceres do Dr. Daniel, o parecer do Alberto, o material que o Bernardo nos enviou. Então, todo o conteúdo estará disponível para ajudar os senhores a tomarem decisões, tá? Eu vou apresentar aqui o material para vocês. Deixa eu só ver, levantem a mão aí os que eu estiver enxergando, se estão conseguindo ver a apresentação. Só faz um joinha assim para mim. Todos, beleza, maravilha, tá bom. Então, vamos lá. Então, a nossa Assembleia, ela inicia hoje, mas só termina no dia 6, às 23 horas e 59 minutos. Então, a gente tem uma semana para tratar dessa ordem do dia.
Então, primeiro a gente vai falar sobre as contas do período. Então, aqui tem um detalhe importante, porque nós temos as contas da gestão anterior, porque a minha gestão é a partir de fevereiro, mas na última deliberação nós só fizemos até outubro, então faltava novembro, dezembro e janeiro da gestão anterior, e aí a partir de fevereiro até janeiro nós estamos fazendo da minha gestão. O item seguinte é a deliberação e aprovação da previsão orçamentária até a próxima AGO. O item 3, deliberação e aprovação de prioridades das benfeitorias e como que desejamos custear essas benfeitorias. Ratificação da propositura de ação judicial de instrutivos com participação do Dr. Daniel. Ratificação da implantação do mini mercado, que foi originalmente feito por meio de enquete, então nós precisamos formalizar o desejo dos moradores de manter ou não o mini mercado, e aí o Bernardo vai dar a explanação desse período que nós estamos com a Nutricar aqui no condomínio. O item 6, a ratificação do serviço de pequenas manutenções nas unidades, vai falar sobre também o teste que nós fizemos sobre os serviços nas unidades por meio da nossa equipe de manutenção. O item 7 é a composição de um conselheiro, porque em janeiro do ano passado nós ficamos com o Conselho do Abrolhos faltando um conselheiro, e aí ele vai fazer a composição e terminar o mandato junto com o senhor William, o senhor Otacílio e o senhor Jair. O item 8 é assuntos gerais, ou seja, alguém pode fazer alguma sugestão, fazer perguntas, e não tem caráter deliberativo, tá? Então, um pouquinho antes aí da apresentação das contas, a gente trouxe aqui para vocês uma visão geral de algumas atividades que a contratação de um recurso a mais na manutenção foi possível fazer. Então, por exemplo, desde o banco que estava com defeito e que provavelmente nos teria um custo de aquisição, foi feita a manutenção. A escada do playground foi nossa equipe também que fez. Nós conseguimos fazer a revitalização dos bancos que ficam na área externa. Questões, por exemplo, que deveriam ser encaminhadas para algum fornecedor, a nossa equipe também conseguiu fazer, como a revitalização e conserto das nossas churrasqueiras, inclusive com aqueles problemas que a gente tem do suporte, finalmente a gente conseguiu dar andamento para essa questão. Manutenções, por exemplo, desse suporte de peso, que provavelmente causaria a compra de um outro item, ou um preço mais caro pela manutenção de um prestador externo, também foi feito por nossa equipe. A revitalização dos apoios e bancos, as mesas das churrasqueiras, a mobília do pergolado também foi revitalizado com a equipe, o mosaico, pequenas ações, por exemplo, como a mureta do jardim, a pintura do muro interno, feito por nossa equipe também, as cordas do playground foram também instaladas por nossa equipe. Na questão da rede de esgoto, nós identificamos que havia um problema de inclinação e que muito provavelmente causava o mau cheiro, por exemplo, que alguns moradores reclamam, né? E nós conseguimos que a construtora acionasse as equipes que foram responsáveis pela implantação ou pela instalação do sistema e fizessem a reforma. Além do custo óbvio que foi pago pela construtora, essa operação nos economizou algo por volta de R$ 8.000, que era o orçamento que a empresa de desentupimento
havia nos feito por conta desse defeito. Então, quando nós identificamos que havia um problema, apontamos para a construtora e conseguimos que eles arcassem com a responsabilidade. Questões como a vedação de rufo, a revitalização dos nossos salões de festa, salão de jogos. Havia um problema de vazamento de uma unidade do bloco B que causou uma mancha e finalmente nós conseguimos identificar, foi feita a reforma e aí a pintura dessa parede. Nos shafts nós temos o shaft hidráulico e aí havia um batente. Vejam que ele tem um espaço mostrado aqui na foto. Essa é a instalação original da construtora e o que nós fizemos foi colocar suporte para que esse tipo de problema deixasse de acontecer. Então, foi feita a revitalização e aí o conserto dos batentes. Logo no começo da minha gestão, nós combinamos e o conselho aprovou a compra de uma máquina que é utilizada para a higienização dos estofados. Nós pagamos algo por volta de R$ 1.200 no equipamento. E, para os senhores terem uma ideia, cada vez que a gente fazia a higienização completa dos estofados, dos halls, dos salões e a lavagem das cortinas, o valor era superior ao valor do equipamento. Então, o que nós fizemos foi adquirir o equipamento. Com a troca da empresa, nós conseguimos negociar que isso fosse feito sem custo para o condomínio. Então, a equipe de limpeza é a responsável hoje para fazer a higienização dos sofás. E aí a economia, óbvia, né? Porque por volta de R$ 2 a 3 mil que nós pagávamos cada vez que a gente tinha que fazer a limpeza geral, isso não permitia que a gente fizesse com uma frequência maior, e agora está sendo feita. Nós fazemos algo por volta de uma vez por mês, graças a esse pequeno investimento. A nossa equipe, ela é bem criativa, então questões tão simples como essa, por exemplo, de conseguir providenciar um suporte para o vaso, foi uma das coisas que tem sido destaque para pequenos concertos, coisas que realmente têm feito a diferença para nós. Logo que eu assumi também, fizemos uma revitalização na administração, colocamos um balcão com suporte de pedra, antes tinha uma madeira improvisada, então ficou um ambiente muito mais agradável para receber os moradores e a entrega de encomendas. Finalmente conseguimos resolver o problema da porta da academia, que vivia sendo colocado pesos para fazer a abertura da porta, então a gente conseguiu fazer. Houve a necessidade aí da perícia dos nossos auxiliares de manutenção, mas finalmente o assunto foi resolvido. Bem, aqui nós iniciamos, então, a apresentação para os senhores terem a deliberação da aprovação desse evento. Nós vamos mostrar aqui, por exemplo, as certidões que nós temos da situação regular que o condomínio se encontra no momento. A situação, por exemplo, dos nossos funcionários em dia. Antes era a Caram que administrava essa questão por uma questão de chave. Então, a BBZ, ela não era responsável, mas hoje a BBZ assumiu a central, então a BBZ hoje é responsável. As certidões, então, mostram que nós não temos problemas com os funcionários. Aqui nós temos, nesse slide, a apresentação do que nós havíamos previsto.
e do que foi realizado. Então, temos uma média, foram feitas muitas economias, uma forte redução nos contratos, e isso permitiu que a gente tivesse aí um fôlego para realizar todas as manutenções que estavam engargaladas aí durante alguns anos, né? Aqui um gráfico demonstrando entre o previsto e o realizado, só para ter uma ideia as maiores contas, que é a mão de obra terceirizada. Aqui nós temos a demonstração da inadimplência. Se a gente pensar em fevereiro de 2020, a gente tinha uma arrecadação, a associação com o último orçamento aprovado. Então, notem que na penúltima linha, a partir de março de 2020 para cima, né, ou seja, é a penúltima linha, mostra essa pequena evolução. E nós temos, então, uma média de inadimplência de 4,86%. No decorrer desse ano, nós conseguimos trabalhar bastante para a redução dos devedores. Hoje nós temos, para janeiro, um total geral de 48 mil devedor na mão da Carpati, fazendo a cobrança. Nós temos aqui, então, um resumo contábil de como estava em janeiro de 2020 e agora, janeiro de 2021. Nós temos um saldo geral de 4.734,72 e hoje nós temos um saldo geral em janeiro de 712.075. Com certeza, o ajuste feito em janeiro e as economias que nós conseguimos fazer no trato diário com os fornecedores, a cautela para que, por exemplo, pequenos itens fossem considerados de maneira parcimoniosa, nos permite agora ter uma característica, uma condição bem mais tranquila do que nós tínhamos no passado. Agora, no parecer da auditoria, eu quero passar a palavra ao auditor, o Alberto. Alberto, eu não sei se você quer que eu vou rodando aqui a apresentação, e você fala, não sei se você fala e eu mostro a apresentação, o que você acha melhor? Acho que seu microfone está desligado. Eu ainda não estou ouvindo. Me ouvindo agora? Sim, agora estamos. Ah, legal. Boa noite a todos. Então, o que eu teria para acrescentar seria o seguinte: eu faço auditoria praticamente desde o início, né, do condomínio, né? Tenho acompanhado todo o histórico, tá? A gente analisou as pastas aí desses períodos que estão sendo apresentados, que seria de novembro de 2019, né? Até agora janeiro de 2021, que foram totalmente auditados e respondidos, né? Os relatórios, tanto pela BBZ e pelo Moisés, né? E assim, a gente não foi constatado nenhuma irregularidade que seja relevante, né? Que não ocasione a aprovação das contas. Alguns apontamentos pontuais, né, que foram relatados, né, tudo consta em relatórios mensais, prontamente foi respondido pela Thalita, né, Thalita? E também pelo Moisés, né? Eu queria só destacar também a evolução dos saldos contábeis, como já foi apresentado aí pelo Moisés nos slides anteriores, né?
E estou à disposição para qualquer dúvida que vocês precisarem. Resposta. Foi anexado aí, acho, nos próximos slides os meus pareceres, né? Tá? E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, Teve um conselheiro também que me fez um questionamento também, uns dias atrás, mas já foi também totalmente respondido. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Maravilha, Alberto. Muito obrigado. Então, aí fica só a sua palavra final de recomendar ou não aos moradores a aprovação das contas. Sim, com certeza. Eu recomendo totalmente a aprovação das contas, conforme eu já coloquei também no relatório. Maravilha. Alberto, muito obrigado pela sua apresentação, pela sua exposição e pelo excelente trabalho que tem feito durante esses anos todos, nos ajudando a ter tranquilidade na questão das contas, tanto da parte da sindicância, quanto também da administração. Muito obrigado. Estou à disposição para qualquer questionamento que precise, tá ok? Maravilha, muito obrigado. Nós vamos colocar no canal Condomínio esses pareceres. O Alberto ele achou por melhor separar as aprovações dos meses das outras gestões, porque nós temos a mudança de gestão da Caram para a BBZ naquele período que nós estamos tratando. Então, novembro ainda era Caram. Na verdade, é a GK, viu? Desculpa, desculpa. Moisés. Exatamente. A GK... A Caram era só folha de pagamento, né? Isso. A GK encerrou o período dela em novembro. Aí, dezembro, que ainda era gestão do Renan, já era BBZ. E aí, então, fevereiro em diante, a minha gestão e BBZ. Então, o Alberto deixou 3 pareceres. Então, um parecer GK Renan, BBZ Renan e BBZ Moisés, que é a partir de fevereiro. Tá ok? Então, esse material, esses pareceres, junto com essa apresentação, a gente vai disponibilizar, tá? Continuando, o próximo item, a deliberação e aprovação da previsão orçamentária, nós temos aqui o período que vai de maio de 2021 a abril de 2022. Nós fizemos reajustes baseado no que nós estamos analisando. Para os senhores terem uma ideia, alguns contratos são ajustados pelo IGPDI, e o IGPDI, por exemplo, teve, em fevereiro, 26% de aumento, né? O IGPM é algo parecido, então, nós estamos fazendo um trabalho ainda, não foi terminado, mas a expectativa é de que o que nós estamos prevendo aqui seja possível suprir todos os reajustes solicitados pelos contratos, né? Então, nós estamos aqui considerando a aplicação das datas bases até abril de 2022. E aí a gente está falando de funcionário próprio, nós temos ainda o Jefferson e o nosso gerente final, o Mário. Nós temos os contratos de terceirização. No contrato de terceirização, nós estamos incluindo nessa previsão um terceiro homem na manutenção, porque no ano passado, quando foi feita a proposta da previsão orçamentária, nós tínhamos planejado funcionário próprio para somar com o senhor Jefferson, mas tivemos muitas dificuldades. Nós tivemos 3 auxiliares no decorrer do período e não conseguimos ter sucesso com nenhum deles. E então eu parti para a terceirização do segundo homem. Nós verificamos que
nós ainda tínhamos uma dificuldade, o volume de manutenção era muito grande. Nós entendemos, junto com o corpo diretivo, com a autorização do conselho, nós fizemos a contratação de um terceiro homem. Foi por isso que nós também oferecemos a questão da mão de obra nas unidades, para tentar fazer um caixa ou um suporte para o pagamento desse terceiro homem, já que ele não estava previsto na nossa previsão anterior. Então, a partir de agora, nós estamos considerando 3 homens na manutenção, trabalhando em regime de 6x1, ou seja, eles folgam um dia e trabalham 6, né? Então, a ideia é que o condomínio não fique nem um dia da semana sem um auxiliar de manutenção para dar atendimento às necessidades do condomínio. Está sendo considerado o contrato, as questões de conservação, que a gente tem trabalhado muito fortemente, a questão dos consumos, material de consumo, o administrativo e operacional, como eu mencionei, o posto auxiliar, e acreditamos que, em função já de termos vencido os 5 anos de garantia, a partir de agora haverá um incremento, haverá uma necessidade maior ainda de investirmos na questão da manutenção corretiva, manutenção preventiva, tá? Então, aqui nós temos separado aí os grupos. Na apresentação, a gente divide para ficar fácil, para poder comparar os grupos entre o ano anterior e esse, então a mão de obra. No ano passado, esse item, rescisão, ele não havia sido considerado. Quando nós tivemos que fazer a rescisão de uma funcionária da administração, nós tivemos apreensão por conta de não ter feito essa previsão. Então, dessa vez, nós estamos incluindo, então é um item que está justificando esse pequeno aumento ainda inferior a 6%, mas uma das razões é essa linha de rescisão. Os outros itens aqui de vigilância, portaria, o auxiliar de administrativo, que era recurso próprio, nós terceirizamos também, e o valor é menor do que o valor anterior do contrato com a GK. Então, houve uma pequena economia aqui, embora tenha essa questão de que quando você tem funcionário, tem algumas preocupações da rescisão, né? Na manutenção, a maior preocupação é o contrato com os elevadores. Esse aqui é um valor que a gente está prevendo, que talvez a gente consiga negociar com eles e talvez até mesmo considerar a troca da empresa atual, por conta da grande quantidade de reclamações que nós temos recebido durante esse período. Aqui, o que nós temos de novo é a assessoria jurídica, nessa linha, os 1.800. A inadimplência é um item que realmente nos ajudou. Nós tínhamos noção de que, nesse período da pandemia, as dificuldades elas poderiam ser maiores. Graças a Deus, a gente pode ver, como foi mostrado no slide anterior, a nossa inadimplência ela não foi maior do que a do ano passado, né? Ou seja, houve um aumento do valor, porque também houve um aumento da arrecadação. Mas esse item é importante e tem nos ajudado a fazer frente às nossas obrigações, mesmo com esse percentual aí de 5%, 6% de inadimplência por mês. Aqui, seguro. Então, nós teríamos o total da ordinária para R$ 189.708,99.
Aqui é a proposta que a gente ainda mantenha o fundo de reserva, porque temos algumas questões ainda para ser discutida, como é a pintura e limpeza da fachada. Então, nós recomendamos que o fundo de reserva ainda se mantenha, né? E aí o valor seria de 9.485 para o período. Essa alteração aqui do valor aconteceu em agosto para o total da área central. Então, nós temos aí uma arrecadação ordinária de aproximadamente 248.909. Nós temos aqui o gráfico mostrando a distribuição desses recursos. E aí temos o quadro de rateio para cada um dos blocos. Então, fica fácil a comparação do que está hoje para cada um dos blocos. E aí fica fácil entender quais são os itens de aumento, né? E qual é o valor do aumento, tá? O próximo item, a deliberação e aprovação de prioridades das benfeitorias e a verba, nós temos a lista de prioridade. Então, por exemplo, nós temos aqui, em janeiro de 2020, nós priorizamos a individualização de água e gás e dissemos que numa próxima assembleia nós retomaríamos essa lista. Então, no momento, a lista ela tem esses 5 itens, que é de 1 a 5. Esses são os que a gente já tinha discutido antes, e essa é a ordem. Então, se os senhores disserem, olha, Moisés, eu quero que você obedeça essa lista e nós vamos fazer, então, a instalação do ar-condicionado, ou quero que faça ar-condicionado fechamento, ar-condicionado fechamento CFTV, essa seria a ordem, tá? Então, o que nós estamos propondo aqui nesse momento? A inclusão do item 6, 7 e 8. Então, os senhores terão uma pergunta, se os senhores querem que eu inclua brinquedos para o playground, interno e externo, estação de crossover da academia, máquina de gelo, como itens para serem considerados e serem priorizados. Alguns moradores me procuraram e, por isso, eu acrescentei esses itens. Então, nós temos uma pergunta se os senhores querem que a gente inclua o item 6, 7 e 8 na lista de prioridades. Uma vez feito isso, nós temos os valores máximos dos orçamentos que nós fizemos para cada um dos itens atualizados. Então, vocês têm aqui o valor total, ou seja, é desse valor para baixo. Então, obviamente que o que nós vamos pagar é o valor máximo do que for negociado. Então, isso aqui só serve como orientação. Isso aqui é o teto, mas não será cobrado o teto dos senhores. Quando, por exemplo, nós determinarmos que foi aprovado o item 1, 2 ou 3, nós vamos negociar com as empresas e o valor é desse para baixo, tá? Então, aqui tem os valores. Nos quadros seguintes, nós temos para cada item o que seria correspondente ao pagamento da unidade e o parcelamento máximo. Então, supondo que eu quero que seja implementado o ar-condicionado. Então, nós temos aí os itens. O item 1, dividido em 10 vezes, a toba A, final 1 e 2, R$ 430,77, e dividido em 10 vezes seria 43,08, tá? E assim por diante. O item 2, item 3, todos eles estão aqui. Agora, outra questão é o seguinte. Isso considerando
Isso aqui está considerando, por exemplo, a formatação de uma composição, por exemplo, no caso dos brinquedos aqui, eu acho que o que a Thalita fez, Thalita, se eu estiver errado, você me corrige. Eu acho que foi somado aqui todos os itens possíveis, não é? Eu acho que de um determinado fornecedor, acho que somou... acho que são apresentações de cada espaço, e aí, modelo 1, modelo 2, modelo 3, eu acho que esse valor aqui está errado, hein? Mas depois você dá uma olhadinha aí, vai verificando enquanto a gente termina essa apresentação. E aí, então, a questão de como a gente vai fazer o pagamento. Então, por exemplo, a gente tem os valores aqui, tem aqui, se fosse por rateio, então, os senhores precisam me responder se querem que esses itens, e quais são os itens que os senhores desejam, serão feitos nos próximos meses. Então, tem os valores máximos, temos aqui os rateios, e aí a pergunta que será feita, e os senhores precisam responder desejamos que seja feito por rateio, e aí os senhores têm essa orientação aqui de quanto que vai custar para cada item, ou se desejam que nós utilizemos o saldo que está no fundo de reserva para o pagamento dessas melhorias. Então, ao passo que nós não estamos encerrando a arrecadação do fundo de reserva, então nós vamos fazer de acordo com a disponibilidade e os itens que forem escolhidos. Então, se, por exemplo, o item do playground for aprovado para inclusão, nós vamos ter as propostas. Uma vez que a gente tem essa aprovação, acredito que seria de bom tom que a gente formasse uma comissão para apresentar para os moradores os detalhes finais da implementação ou da escolha dos itens, a composição. Nós temos um material extenso para apresentar para os senhores, eles estarão disponíveis no portal. Esse valor aqui, com certeza, vai ser ajustado, porque eu acho que foi uma somatória que foi feita de todos os itens de um determinado fornecedor, tá? E aí, então, a resposta que tem que ser dada vamos fazer usando o fundo de reserva ou vamos fazer um rateio extra? Então, essa pergunta será respondida pelos senhores também. Agora, eu concedo a palavra ao Dr. Daniel Meyer para falar sobre a ratificação da propositura de ação judicial. Dr. Daniel, o senhor tem a palavra. Boa noite a todos. O senhor me ouve, senhor Moisés? Estou ouvindo. Meu nome é Daniel Meyer, eu sou sócio do escritório de advocacia Soares Ribeiro, que foi contratado para assessoria jurídica no condomínio de vocês. O subcondomínio Abrolhos, por volta de maio de 2017, havia feito um laudo de engenharia detectando todas as patologias construtivas. Esse laudo foi feito pela empresa chamada Engenharia Raso. Desde então, desde 2017, a incorporadora acabou providenciando diversos consertos da manutenção exigida por lei. Porém, por volta do ano de 2020, ela não estava mais fazendo as manutenções e, ao final de 2020, decidiu-se ingressar com a ação. Antes da propositura propriamente dita da ação, o condomínio atualizou aquele laudo de 2017 com uma outra empresa, a empresa chamada Checklist Engenharia. E foi essa atualização utilizada também no processo para poder informar o juiz quais são as patologias que não foram consertadas e ficaram pendentes perante a incorporadora.
depois da propositura dessa ação, pelo artigo 1348 do Código Civil, inciso que compete ao síndico dar imediato conhecimento à Assembleia de existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Pois bem, é isso que estamos fazendo hoje, apresentando todas as questões relacionadas ao processo que interessa a todos os condôminos. Esse processo é uma ação de obrigação de fazer, com tutela antecedente, podendo ser convertido em perdas e danos. De forma bem resumida, o que significa? É uma ação em que a gente visa uma sentença condenatória contra a incorporadora, onde ela possa ser condenada a consertar todas as patologias encontradas em laudo judicial. Então, por isso que face a prova judicial da perícia, porque o juiz, ele entende que a perícia feita, tanto a 2017, a originária, como a atualizada em 2020, é uma prova unilateral, foi produzida unicamente pelo condomínio, sem os princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, o juiz nomeia um perito judicial nesse processo, para que esse perito judicial, com os assistentes técnicos, tanto da incorporadora como do condomínio, no caso a empresa Checklist, possam chegar a um laudo homologado em juízo, onde quais são os defeitos construtivos atualmente existentes. Baseado nesse laudo, o juiz dá uma sentença condenatória, onde ele obriga a incorporadora a realizar esses consertos. De forma resumida também, os atos que aconteceram até agora foram os seguintes. Em novembro de 2020, ingressamos com a ação judicial. A incorporadora foi citada em dezembro de 2020, contestou a ação em janeiro de 2021, o condomínio protocolou uma réplica, que é a manifestação sobre a contestação da incorporadora, em março de 2021, e agora ele estava em prazo de manifestação das provas que o condomínio e a incorporadora querem produzir, e o juiz acabou marcando uma audiência de tentativa de conciliação para dia 13 de abril de 2021. Nessa oportunidade em que o condomínio e a incorporadora poderão tentar fazer um acordo para que seja homologado em juízo, mas lembrando que essa audiência ela será realizada antes da realização do laudo judicial. Então, ou o condomínio entende que todos os consertos são aqueles apresentados no laudo previamente na distribuição da ação, ou prossegue-se com a ação para a realização do laudo a ser homologado judicialmente. Se não houver esse acordo após a realização desse laudo judicial, o juiz marca também uma audiência chamada de instrução e julgamento, onde novamente tenta-se um acordo, e não conseguindo ou não obtendo esse acordo, o juiz marca julgamento para a ação. Ok? Esse é um breve resumo do procedimento judicial. Agradeço a todos e eventuais dúvidas remanescentes serão respondidas até a data limite dessa assembleia. Mais uma coisa, para os que queiram anotar, o número do processo judicial, eu vou falar de forma bem devagar, tá? 10, 21, 035,
50.2020.8.26.0405. E ele tramita perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Osasco. Ok? Doutor Daniel, muito obrigado pela exposição. Esse item que o senhor falou calmamente aqui, tá na tela, é o processo, a data de ajuizamento, o valor da causa, a vara, as informações aí o senhor consegue visualizar? Consigo sim, é esse mesmo. Então, Lembrando, esse material vai estar disponível para os moradores. Pode falar. E apenas para complementação também, o valor da causa, ele acaba sendo um valor simbólico, porque como o laudo judicial não foi concluído, e nele serão apurados, eventualmente, quanto de dano a incorporadora causou perante o condomínio, esse é o que a gente chama de valor apenas para efeitos de alçada, para recolhimentos de custas e o que seria próximo de uma indenização pecuniária. Mas só ao final do processo que teremos o real valor dessa ação. Perfeito. Muito obrigado, doutor Daniel. Como foi explanado pelo doutor Daniel, todas as perguntas que forem formuladas até o dia 6, né, serão respondidas. Eu sei que o Djalma fez uma pergunta mais cedo no fórum, mas a gente vai responder as perguntas nesse ambiente. A gente vai lá responder para os moradores os questionamentos, né? É importante aqui deixar claro que foi sempre por aprovação de maioria do Conselho, tanto o ingresso da ação, e aí, como o doutor Daniel explicou muito bem, nós fizemos isso porque o prazo estava encerrando, então, correr o risco de tentar uma negociação e perder o prazo era uma coisa que nós não poderíamos fazer, então, não haveria tempo hábil de convocar uma assembleia para se deliberar o assunto, então nós fizemos isso com a aprovação da maioria do Conselho. Também fizemos, como o doutor Daniel bem explicou, a atualização do laudo anterior que tinha sido feito pela Arraso, um valor adicional de menos de R$15 mil, valor extraordinário previsto em convenção que pode ser aprovado pelos conselheiros, e foi exatamente isso que eles fizeram. Então, por maioria, foi decidido a contratação da checklist para nos auxiliar nessa ação. Então, perguntas adicionais poderão ser feitas, né, no decorrer da Assembleia. O doutor Daniel vai responder todos os questionamentos, a gente vai repassar uma vez por dia para ele, e aí será feita a resposta, tá bem? Agora, o item 5, a ratificação da implantação do mini mercado, a gente aqui trouxe o Bernardo. Bernardo, quero saber aqui como é que você quer que a gente faz a dinâmica aqui da apresentação dos slides, você vai falando e a gente vai rodando aqui, como que você quer fazer? Moisés, boa noite. Boa noite a todos. Eu acho que a gente pode fazer assim, Moisés, você vai passando, a ideia hoje é mais contar um pouquinho da história da Nutricar, quem somos nós, acho que a gente não teve essa oportunidade numa assembleia anterior, né? Me deixar aqui à disposição também para caso o pessoal tenha alguma dúvida, se for essa dinâmica no final. E a ideia é realmente contar um pouquinho o que é a Nutricar, qual é o trabalho que a gente tem feito no mercado e com vocês, a evolução da nossa parceria ao longo desse tempo. E mais entender se existe alguma possibilidade de melhoria, o que o pessoal está achando, pegar esses feedbacks para que a gente possa otimizar aí a operação de vocês. Mas vamos lá, Moisés, se você conseguir dar uma passada.
Então, o que é a empresa Nutricar de fato, né? Nós estamos no mercado há mais ou menos 7 anos. A gente iniciou a nossa trajetória no mundo corporativo, então, com algumas soluções de alimentação. Vocês estão me ouvindo bem, não? Alguém levantou o chat aqui? Sim? Tá. A gente iniciou a nossa trajetória 7 anos atrás no mundo corporativo, com algumas soluções em alimentação para escritórios, né? Empresas, grandes empresas multinacionais, em que consistiam em soluções de carrinhos de alimentação, operações de micromarket, que é mais ou menos o mini mercado de vocês, um autosserviço dentro de grandes escritórios, e também hoje a gente opera lanchonetes e cafeterias aí dentro de empresas, né? Há um ano atrás, mais ou menos, no começo de 2020, a gente iniciou as nossas operações dentro de ambientes residenciais, com os mini mercadinhos, procurando aí nosso objetivo, né, a gente otimizar espaços com pouca utilização e transformá-los aí em ambientes mais inteligentes, que supram as principais necessidades do morador ao longo do dia, que é a solução que vocês já conhecem, que vocês já do Brasil. E aí, eu não sei se todo mundo está a par, mas é uma operação que não gera nenhum tipo de custo para o condomínio, pelo contrário, a gente repõe todos os nossos gastos com os equipamentos que utilizam a energia do condomínio, e além disso a gente também repassa 5% da receita do mercadinho de volta para o condomínio, tá bom? Vamos para o próximo, mas... Então aqui, acho que vocês já conhecem um pouquinho da operação, né? Podemos passar um pouquinho dos números, aqui uns modelos de loja, um pouquinho dos números da Nutricar. Então hoje a gente já opera em mais de 120 lojas residenciais em São Paulo, mais de 450 escritórios como XP Investimentos, Itaú BBA, Nestlé, Danone, Lever, são todos nossos clientes, né? Nutricar hoje conta com mais de 200 colaboradores, todos CLT dentro da empresa. A gente atende hoje a nossa rede mais de 100 mil pessoas diariamente, e todas as nossas lojas são lojas próprias, então todas operadas pela matriz, nós não somos uma franquia, a gente procura fazer todas as lojas com um padrão de qualidade legal, mantendo aí os nossos princípios e valores. Vamos passar para o próximo. Aqui um pouco das tecnologias que a gente tem nas lojas, não sei se todo mundo sabe, mas a gente pode acessar o cardápio via QR Code, a gente também tem opções de aplicativo de pagamento pelo celular. Todo o nosso estoque ele é gerenciado remotamente pela nossa equipe lá, direto do escritório, então tem um sistema que roda por trás. A gente também faz o monitoramento da loja via imagens, remotamente, então tem toda uma estrutura ali para poder controlar e manter o mercadinho abastecido, funcionando para vocês todos os dias. Podemos seguir, Moisés? Não sei se todos sabem também, mas ao lado do Totem, qualquer morador do Jardim do Brasil pode fazer gestões de produtos para o mercadinho. Então, caso vocês não encontrem, às vezes, um produto que estava procurando, não necessariamente precisa pedir ao Moisés. Vocês podem ir ali no Totem, já escanear esse QR Code e ir diretamente para um formulário que vocês podem fazer as sugestões diretamente à equipe Nutricar. Seguindo aqui. Essa é a nossa operação de hoje. Não sei se todos já visitaram, se todos já conhecem, mas fica no hall da torre, Moisés. Caravelas. Depois de Caravelas, isso. Fica no hall da torre Caravelas. Foi um espaço que a gente encontrou que seria, a princípio, disponível, então eu acho que se for vontade de vocês também evoluir o mercadinho para um outro espaço, um local fechado, uma sala maior, o que vocês decidem para a gente também é viável, tá? Então, fico aqui à disposição para essa, se essa for a vontade de vocês. Aí, seguindo, Moisés. As novidades que a gente implantou nas últimas semanas, então, a gente incluiu todos os sabores de iogurte da Vigor, a gente lançou a geladeira de sorvete da Bate de Latte, que está sendo um sucesso, então o pessoal tem consumido bastante. A gente está fazendo nessas últimas semanas a ação de Páscoa, com os chocolates da Offner e da Copenhagen, também tem saído super bem. E acho que, se a gente pegar uma média, foram mais de 10 produtos novos por mês que a gente lançou aí dentro do mercadinho.
Relatórios, se vocês terem um pouquinho da visibilidade de como é que foi o consumo na lojinha. Então, aí a gente tem os produtos mais vendidos, refrigerantes e cervejas aí sempre no topo. Tem muitas lojas que sorvete, chocolate. Então, vocês veem que é uma solução ali que o pessoal usa para quando acaba um produto dentro de casa, muito mais uma conveniência do que um mercado mesmo, onde as pessoas vão ali para comprar mais de 10, 15, 20 itens. Então, é realmente uma solução para salvar ao longo do dia, ao longo da noite, funciona 24 horas por dia e sempre nesse formato de self-checkout, né? Então, aqui a gente tem os faturamentos, a gente teve uma evolução, o mês de março foi muito legal, teve um aumento também no consumo. Aqui a gente tem os relatórios de fevereiro, março está fechando ainda, mas a gente vê que a adesão pelo Nutricar Market ela só veio crescendo ao longo dos meses. E é isso, Moisés, bem simplesinho, bem resumido aqui para o pessoal, tá? Mais para a gente transparecer. Não sei se é o momento da gente recolher algumas sugestões, algumas do pessoal, mas eu fico aqui à disposição. Maravilha. Muito obrigado, Bernardo, mais uma vez aí pela parceria. Tem sido realmente uma mão na roda. Eu, pessoalmente, sou usuário hard do seu mercadinho. Eu acho que caberia aí a explicação de que, por exemplo, esse sorvete como que é o nome aí? Tilate? Pate de latte? Isso. Que essa parceria que vocês têm com eles tem um preço um pouquinho melhor do que teria no shopping. Que eu tenho aqui o presidente da Assembleia está doido da vida aqui, que ele paga 40 conto nessa caixinha de meio litro aí. Acho que é bom você dar um toque de... Esse mesmo sorvete no Saint-Marché, ele custa quase R$49. Seria com exclusividade com eles, tá? Então, nenhum outro player de mini mercado no Brasil pode ter bate de latte, somente a Nutricar. Hoje a gente já está chegando em quase todas as 120 lojas com geladeiras da bate de latte, então a gente tem uma negociação super boa com eles e realmente gira na faixa de R$40. Não é a gente que está caro, não. A gente está mais barato do que o mercado, na verdade. Mas é um produto de valor agregado, ele compete com Häagen-Dazs, compete com Ben & Jerry, e não existe assim com tanta disponibilidade nos mercados mais comuns. Maravilha. Bernardo, muito obrigado pela explanação. Vou continuar aqui. Agora o item de... desculpa, só respondendo aí o seu questionamento, Bernardo. A dinâmica, ela vai permitir que os moradores, a partir dessa apresentação, no fórum da Assembleia, façam as perguntas, né? Então, o nosso desejo é que esse momento aqui seja só o de explanação e que todos os questionamentos sejam registrados para que a coisa seja mais fácil de responder, para que todos tenham oportunidade. Nesse ambiente aqui, a gente entende que seria um pouco mais complicado, tá? Mas todos os questionamentos a gente passa para você sempre tem uma resposta rápida com a gente, e a gente tem condições de responder os moradores caso tenha alguma dúvida, tá bom? Show. Se vocês precisarem, estou à disposição. Eu vou me ausentar para uma outra reunião aqui agora e agradeço a possibilidade de participação aqui com vocês, tá bom? Somos nós quem agradecemos sua presença na nossa Assembleia. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Então, dando continuidade, o item 6 aqui, ratificação do serviço de pequenas manutenções. Então, a gente usou esse expediente basicamente para que a gente conseguisse financiar parte do terceiro homem que não estava previsto, né? Além do que, quando eu assumi, o que nós notávamos é que havia um grande volume de moradores que solicitavam a assistência, ajuda, para fazer pequenas coisas da nossa mão de obra. E aqui, o doutor Daniel, se quiser, pode explicar para vocês, mas esse tipo de ação, de pedir, por exemplo, para uma pessoa da nossa equipe, principalmente os que são CLT, fazer alguma atividade
fora do horário de trabalho dele. Você pagando por fora, cria um problema para o condomínio, que é um passivo trabalhista, de que esse funcionário futuramente poderia dizer que continuou trabalhando no condomínio, e aí não há como não provar, né? Ou seja, não tem como convencer num juizado de trabalho que esse recurso não estava no condomínio, porque ele continuava aqui, e aí não há distinção para a Justiça do Trabalho entre o trabalho que se faz para o condomínio e o trabalho que se faz numa unidade privativa. Então, isso aí era uma apreensão. Eu proibi que os nossos funcionários fizessem esse tipo de intervenção. Obviamente, nós entendemos que há uma necessidade, que é muito mais fácil você pedir ajuda de um recurso que você está vendo, que você sabe que está disponível. Então, foi pensando nisso que nós oferecemos o trabalho para facilitar pequenas manutenções, mas pequenas mesmo. Então, o que a gente está querendo deixar claro nessa apresentação? Se os senhores aprovarem, se ratificarem essa prestação de serviço nas unidades, o que tem que ficar claro é que esse recurso ele não serve para fazer uma pequena reforma, pintando, por exemplo, todas as paredes do apartamento, fazendo aplicação de piso. Por mais que esses recursos consigam fazer, o objetivo não é esse. O objetivo é ter ali uma ajuda. O vulgo marido de aluguel seria esse recurso. Mas também outra coisa importante, entender que essa realização de pequeno serviço não é custeado pela nossa previsão orçamentária. Então, é feito um orçamento, o Mário, ele gerencia essa intervenção, ele vai com o recurso, avaliam se nós temos condições, se é realmente uma coisa pequena, e apresentamos um valor. O valor não corresponde a um valor de mercado, corresponde a uma fração do valor que nós pagamos na previsão orçamentária. Então, seria mais ou menos o valor da hora ou o valor do dia que a gente pagaria por ele. Por quê? Se ele não está trabalhando para o condomínio, faz sentido que a pessoa que está fazendo uso dessa mão de obra faça o ressarcimento para o condomínio. E como seria possível fazer isso? Ou pelo tempo que ele vai ficar, então, por exemplo, se é uma diária, você vai pagar aproximadamente o que o condomínio pagaria. Se é uma pequena intervenção, trocar uma lâmpada, alguma coisa muito pequena, você vai pagar o que corresponde ao mercado, mas dentro dessa linha, né, de que a gente está só retribuindo ou devolvendo para o condomínio o dinheiro que a gente está pagando por aquele recurso. Então, é como se fosse uma devolução. Então, o valor aqui ele não é comercial, ele não é para a gente fazer fundo. O objetivo do que se paga é simplesmente repor o valor da hora dessa pessoa. Então, os valores são cobrados da unidade e elas são pagas no boleto do condomínio da pessoa, tá? Por fim, nós temos aqui a última consideração, o item 7, deliberação, é a composição de um conselheiro para o mandato até 31 de janeiro de 22. Nós vamos aceitar candidatos adicionais até o final dessa apresentação, ou seja, daqui a alguns minutos, né? Então, se tiver alguém interessado em fazer a composição, até o momento nós recebemos o candidato Pablo Andrade Ferreira, da unidade CVA 244, que se candidatou, e aí então ele vai fazer parte ali dos itens para escolha, tá? Então, falando agora para a gente caminhar para a finalização aqui dessa explanação,
nós vamos liberar todas as perguntas para que os senhores possam responder. Então, por exemplo, o conselheiro William, ele trouxe aqui a minha atenção essa questão do valor que havia sido apresentado, mas a Thalita, eu já conversei com ela aqui enquanto a gente estava fazendo a apresentação, houve realmente um erro, foi somado todos os cenários possíveis de um determinado fornecedor. Então, 315 mil não é o valor que a gente está considerando, tá? Thalita, você tem o valor máximo de um determinado cenário, de um determinado fornecedor aí só para ter uma ordem de grandeza? Eu sei que a gente vai apresentar, os moradores eles vão ver essa apresentação corrigida, mas só para ficar registrado aqui no vídeo. Tenho sim. O valor máximo é 54.990. Perfeito. Então, na verdade, aquele valor de 315 mil estava errado, porque ele foi uma somatória de um determinado fornecedor, mas para vários cenários. Então, a gente vai apresentar, vai colocar lá para os senhores analisarem, né? Então, nós temos composição de brinquedos, ou seja, tem um valor máximo, e aí, então, esse valor que a Thalita falou agora é o valor que deveria ficar na mente dos senhores aqui nessa apresentação, tá? Então, haverá correção, então vai ficar registrado a apresentação, o valor correto. A gente vai disponibilizar isso lá nos documentos da Assembleia. Lá estarão o parecer do doutor Daniel, a apresentação do Bernardo, os pareceres do Alberto, e todos os orçamentos que fizemos, a previsão do ano passado, para comparar com a previsão que nós estamos apresentando para esse ano, e, enfim, todos os materiais que nós apresentamos hoje estarão disponíveis para os senhores lá para consulta, tá? Então, o último item, que é assuntos gerais, ele é um item obrigatório na nossa convenção, então ele tem que constar, mas ele também é um item, por exemplo, de alguma dúvida, alguma sugestão, de alguma outra coisa que não foi abordado agora, os senhores podem fazer no fórum, sugerindo aí essa intervenção, ou sugerindo alguma melhoria, alguma ação da nossa parte, tá? Thalita, mais alguma coisa? Não, eu acredito que é isso mesmo. Doutor Daniel, quer encerrar com mais alguma palavra? Só agradecer a atenção de todos e as dúvidas serão respondidas ao longo dessa Assembleia até o dia 6 de abril, correto? Correto. Então, para encerrar, ficar registrado que essa apresentação foi gravada e ela também será disponibilizada para os senhores, caso queiram fazer um retrospecto do que foi apresentado, voltar e assistir quantas vezes forem necessário para ajudá-los a formar opinião em respeito a todos os itens. Finalizando essa apresentação, depois de alguns minutos, os senhores no canal Condomínio poderão ver as perguntas que foram formuladas, tá? Então, os senhores vão conseguir ver, para cada um dos itens de deliberação, as perguntas e as opções. Assim como foi possível fazer, por exemplo, a eleição do Otacílio, foi disponibilizado a pergunta e aí a opção de voto, tá? No item das deliberações, é importante só deixar claro, nós temos 8 opções, sendo que 5 já estão consagradas no histórico do condomínio, né? Os 3 itens adicionais,
eles serão aprovados pelos senhores ou não. Então, nós teremos 8 itens. Os senhores verão que os 8 itens estarão disponíveis para votação. Porque nessa dinâmica, quando eu liberar todas as perguntas precisam ser liberadas todas ao mesmo tempo, e as perguntas, elas serão respondidas até o dia 6, tá? Então, o que vai acontecer? Como eu não sei a resposta da pergunta que é: os senhores desejam incluir os 3 itens? Eu não posso esperar a resposta. Então, a resposta ela só vai ser, só estará disponível para nós no dia 6. Quer dizer, no final, no dia 7, na primeira hora, já estará disponível. Então, suponha que você seja do grupo que não quer aprovar a inclusão dos 3 itens. Então, você fala: Moisés, eu não quero. Só quero esses 5 e eu só quero escolher o item tal. Então, na pergunta, você vai responder: olha, não quero incluir os outros 3 itens. Ok. Na sequência, você vai falar: mas tem 8 itens aqui. Como é que eu faço? Eu voto em qual? Você vai votar nos 5 primeiros, para você que escolheu que não quer os 3 itens adicionais. Ah, eu não ligo não. Pode colocar o playground, pode colocar a estação e pode colocar a máquina de gelo. Não tem problema. Então, você terá 8 itens e aí você vai escolher um desses itens se você deseja. Como que funciona o computo? Nós fizemos uma restrição para que cada morador escolha até 3 melhorias. Por quê? Porque é possível, numa composição, dependendo de como que os senhores desejam que seja feito o pagamento, quer por rateio, quer pela utilização do fundo de reserva, que talvez a gente consiga fazer um, fazer outro, ou fazer os 3 ao mesmo tempo, dependendo do montante que cada um representa. Então, nós deixamos 3 itens possíveis de escolher. Você não precisa escolher os 3. Você fala: não, Moisés, para mim tá bom, eu só quero ar-condicionado no salão. No salão, na academia, no espaço jovem, o valor máximo é esse daqui, então eu sei que não vai sair mais do que isso daqui. Então, é só isso daqui. Eu quero um item só. Você pode escolher um item. Não, Moisés, eu tenho filho, quero o playground, mas eu também gosto de gelo, então máquina de gelo, e também quero ar-condicionado. Então, você vai escolher 3 opções. No final, a gente vai verificar quais foram os itens mais escolhidos, mais votados, e apresentar para os senhores esse resultado. E aí a gente vai apresentar junto o resultado de que se aceitou ou não os 3 itens, e qual foi a escolha da forma de custeio, né, o rateio, se será por rateio, será por fundo de reserva, enfim. Então, acho que esse é o que poderia causar maior confusão. Os demais itens, nas questões da ratificação, são ações que já foram tomadas no passado, como a questão da ação. A implantação do mercadinho já aconteceu, mas aí você pergunta: Moisés, se eu disser não quero que ratifica, então o mercado será retirado. A gente vai falar: olha, Bernardo, por favor, os moradores não querem mais, vamos ficar sem mercado. Na questão das ações nas unidades, né, os trabalhos, a mesma coisa, o funcionário para de prestar serviço nas unidades. Na questão da ação, o doutor Daniel responde os senhores. Doutor Daniel, se o pessoal disser assim: não quero não, eu não quero que continue com a ação, não vou ratificar. Se a opção for por não ratificar, o síndico cumpriu com a sua parte, prevista no artigo 1348, ou seja, não deixou prescrever o ingresso da ação e imediatamente essa ação é parada. Como essa assembleia será finalizada até o dia 6 de abril de 2021,
ela antecede a reunião, né, a audiência que vai ter no dia 13 de abril de 2021. Então, se a opção dos condôminos for não queremos mais que essa ação prossiga com a não ratificação da ação judicial, consequentemente, no dia 13 de abril, isso será comunicado na audiência que o juiz marcou na tentativa de conciliação. Perfeito. Eu acho que dessa maneira nós abordamos todos os itens. Acredito que essa apresentação, por si só, já seria suficiente para ajudá-los, né, a tomar decisão, pelo menos dos itens mais importantes, que é a aprovação das contas e a nossa nova previsão. Os materiais estarão disponíveis. Então, qualquer dúvida, eu, o doutor Daniel, Thalita, o presidente da Assembleia, o Otacílio, o Alberto, o Bernardo, todos estaremos disponíveis para esclarecer quaisquer questionamentos adicionais, tá bom? Agradeço a presença de todos, devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, senhor Otacílio. Agora o senhor encerra essa apresentação. Bom, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu só gostaria de fazer uma enfatização com relação ao último item, a observações gerais, tá? Aos condôminos, né, que prestem atenção, tem pontos que só são lembrados a hora que são autuados, tá? Eu acho que tem que se atentar aos deveres e obrigações. Eu acho que essa é uma oportunidade de colocar alguns pontos que não estão de acordo para a gente rever numa próxima Assembleia. Tá? Essa é só uma observação, que eu acho que vale a pena, tá? E é isso, eu agradeço mais uma vez e conto aí com vocês aí nesses dias aí com relação à escolha de vocês. Boa noite a todos, obrigado. Obrigado, Thalita, doutor Daniel. Obrigada, Alberto. boa noite. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, até mais. Obrigado, Moisés. Um abraço. Obrigado, Alberto. Grande abraço. Abraço.